Se você acha que fazer um pão rústico é difícil, imagina só fazer um folhado, como um croissant, por exemplo. Tem uma série de detalhes que você tem que fazer, tem ingredientes de qualidade e uma técnica bem executada para você garantir um bom resultado. O croissant que nós vamos fazer aqui hoje não é o melhor croissant da vida, mas ele é um croissant que pode ser feito porque todos os ingredientes dele são ingredientes de supermercado. Para começar, nós vamos fazer dois preparos. Nós vamos fazer a massa e a manteiga que vai ser usada no folhado. E para nossa massa, nós vamos começar dissolvendo o fermento biológico seco na água. Você pode também utilizar fermento biológico fresco, aí você multiplica por 3 a quantidade. Aliás, a quantidade dos ingredientes está na descrição do vídeo, no link do blog, logo abaixo aqui do vídeo. Dissolver o fermento biológico, o que nós vamos fazer agora? Misturar os demais ingredientes. Então separa ali a tua farinha de trigo. No caso, eu estou utilizando a farinha Globo Superiore. Utilize uma boa farinha. Essa farinha tem força 300, quer dizer, uma farinha forte, uma farinha para pão. Utilize a melhor farinha que você conseguir. Mistura nela os ingredientes secos, aqui o açúcar e o sal. Dá uma misturadinha e depois entra com os ingredientes úmidos. Você vai colocar a manteiga, você vai colocar o ovo. No caso aqui eu estou utilizando só a gema porque eu estou fazendo uma quantidade pequena. Caso você queira fazer uma quantidade maior, você pode dobrar a receita, fazer com 500 gramas de farinha. E aí você pode colocar um ovo inteiro ao invés de colocar só a gema. Não precisa também pôr 2 gemas. Vai colocar o leite e vai colocar o nosso fermento dissolvido na água. O leite e a água não precisam estar mornos, mas é bom que esteja em temperatura ambiente. Assim como a manteiga, que tem que estar em ponto de pomada para a gente poder misturar na massa sem muita dificuldade. Feito isso, método direto, vamos aí misturar todos os ingredientes e quando a massa estiver homogênea, passe ela para a bancada para a gente começar o processo de sova. O processo de sova da massa do croissant, ele é um pouco diferente do processo de sova das massas tradicionais, porque nós não vamos sovar ele até o limite do que essa massa poderia ser sovado, porque o nosso objetivo aqui é terminar de desenvolver o glúten na hora da laminação. Outra coisa importante é que essa massa é uma massa grudenta, então você pode ter alguma dificuldade na manipulação dela ali. Não se preocupe, é normal. Tem que ter um pouco de paciência e um pouco de persistência. Sova a massa ali uns 5, 10 minutinhos e quando ela estiver bem sovada, você vai fazer uma coisa que vai facilitar muito sua vida depois. Aí você pode me agradecer por isso. Abre ela de um retângulo, de um quadrado de mais ou menos 20 por 20 centímetros. Se você estiver fazendo o dobro da receita, pode abrir 40 por 40. Você vai dobrar todas as medidas que eu falar aqui, inclusive. Abre ali 20 por 20 centímetros com rolo e já guarda desse jeito. Por quê? Porque depois na hora da laminação, quando a gente for colocar a manteiga ali no meio, a massa já está aberta retangular e a gente não vai precisar estressar o glúten e ter dificuldade para fazer a laminação. Então abre, coloca num saquinho plástico, já guarda ela desse jeito e agora vamos preparar a manteiga para o nosso laminado. Ah, importante, essa massa vai na geladeira, tá? Para fazer o nosso laminado, nós vamos preparar a manteiga e aqui eu vou dar uma dica de ouro para você. Existem no Brasil 2 tipos de manteiga. Nós temos a manteiga comum e a manteiga extra. Qual é a diferença? Olha no rótulo, vai estar escrito manteiga ou manteiga extra. A manteiga extra tem pelo menos 82% de gordura. Isso nos garante que ela vai ter menos água e ela vai ser mais adequada para fazer o processo de laminação. Lembra que eu estava falando sobre os ingredientes? Se você vai para a França, por exemplo, você tem manteigas específicas para croissant, que são manteigas bem elásticas e elas têm uma textura diferente. Aqui nós estamos improvisando. Então eu vou dar aqui uma dica de ouro que vai salvar a sua laminação. Deixa a manteiga chegar em temperatura ambiente, ali em ponto de pomada, e mistura uma colher de farinha de trigo nela. Quando você fizer isso, ainda aquele excesso residual de água que tem mesmo na manteiga extra vai ser absorvida pela farinha e você melhora um pouco mais a textura, vai ficar mais fácil de trabalhar. Que dica de ouro, hein? Eu acho que só essa dica já valia um like nesse vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, para você não perder todas as novidades. Ativa o sininho. Conhece alguém que você acha que gostaria dessa receita? Compartilha esse vídeo com a pessoa. Depois que você misturar bem a manteiga na farinha e ela estiver homogênea, transfere para um papel manteiga que eu já dobrei ali na medida de 15 por 15 centímetros. Fecha ele bem fechadinho, faz uma espécie de envelope. Dá uma acertadinha nele ali com um rolo, só para ele ficar retinho, bonito, o quadradinho todo certinho, e leva para a geladeira 30 minutos. Nós precisamos agora que essa manteiga gele e que a nossa massa relaxe um pouco e abaixe também um pouco a temperatura. Temperatura é um fator muito importante na hora de se trabalhar o croissant. Nas próximas etapas nós vamos começar a fazer a laminação. Se possível, acompanhe a temperatura da sua massa. Qual é a grande dificuldade de fazer croissant? Isso influencia muito no resultado. O calor. Aqui onde eu moro, por exemplo, é muito quente. Então, deu uma mornada, uma baixada na temperatura. Estamos assim a 25, 26 graus durante o dia. Geralmente faz 30, 32. E eu estou fazendo croissant nessa temperatura. Mas o ideal é se trabalhar de 18 a 20 graus.
quando a massa e a manteiga têm a textura ideal para você abrir no rolo. Se você tem ar-condicionado na tua cozinha, o que quase ninguém tem, use. Mas é difícil, eu sei. Então você vai ver que isso também dá diferença, porque a manteiga na temperatura mais alta do que 20 graus, ela vai ficando mais mole e a massa acaba absorvendo um pouco. Para começar a laminação, vamos pegar o nosso retângulo de massa, o nosso quadrado de massa e o nosso quadrado de manteiga e colocar o nosso quadrado de manteiga como se fosse um losango e fechar como se fosse um envelope. Então dobra as 4 pontas da massa assim para dentro, fecha elas bem bonitinho, dá uma acertadinha assim com um rolo. E aqui eu vou dar um truque para você. Se você quiser, e essa etapa é opcional, fazer uma cobertura colorida por cima do teu croissant, você pode, nessa etapa, cortar o excesso de massa que fica a hora que você dobra ali daquele encaixe. Muito cuidado para você não cortar a parte que já tem a manteiga, tem que cortar para fora da manteiga. É só na curva ali, na barriguinha, no gordinho que fica da massa. Vai com a faca, corta, você vai tirar mais ou menos ali uns 50, 60 gramas, 15 gramas de cada lateral. Feito isso, guarda essa massa, esse retalho, que depois que a gente fizer a nossa primeira laminação agora, a gente vai tingir essa mistura. Se você não quiser fazer esse colorido, se você não tiver segurança de, eu tenho medo de cortar e estragar a massa, não faça. Deixa assim. Ok, nós temos agora em mãos um retângulo ali de mais ou menos uns 15, 16 centímetros. Não, vai ser um pouquinho mais até às vezes. Nós vamos abrir esse retângulo no sentido do comprimento. Mas para você fazer isso, tem uma maneira que vai ajudar e vai facilitar demais. Mas esse vídeo está maravilhoso, eu estou dando todas as dicas para você. Pega o teu rolo e dá uma apertada, formando umas lombadinhas. Isso vai fazer com que a manteiga se distribua em camadinhas. Depois você vem nas partes altas e repete esse processo. Assim você está afinando a manteiga e distribuindo ela de maneira uniforme ao longo da massa. E na hora que você for abrir, não vai acabar ficando às vezes o meio com muito pouca manteiga e a ponta com aquela camada alta, ou o contrário. Às vezes tem gente que vai muito para a ponta e deixa a ponta muito fininha e o meio muito gordinho. Então, presta atenção. O mais importante na hora de você laminar uma massa como essa é você tentar manter a espessura da massa uniforme e a manteiga igualmente distribuída dentro da massa. Como a gente não vê ela dentro da massa, a gente tem que tomar muito cuidado. E vai sempre tirando a temperatura. 18, 20 graus, passou de 21, 22, geladeira. William, minha massa está a 23. Não está na hora de você abrir. Espera, deixa ela gelar mais, deixa ela chegar até 18, 17, 16... E aí você começa a manipular. O tempo de manipulação também tem que ser curto. Gente, é 5 minutinhos no máximo, porque conforme você vai pressionando a massa ali em cima, o rolo, o contato com a massa vai fazer a temperatura da massa subir. A temperatura da massa não pode subir demais. Outra coisa muito importante, quando você for esticando a massa, você sempre tem que colocar bastante farinha embaixo. Por quê? Porque a massa não pode grudar. Você tem a manteiga ali dentro. Se a massa der uma grudadinha e você der uma empurradinha, o que vai acontecer? Vai formar uma fissura na tua massa e a sua manteiga vai começar a vazar. E aí, meu bem, é só desespero, é só ladeira abaixo. Se a tua massa furar e a tua manteiga começar a vazar, você está perdido. Abre a massa até ela ter mais ou menos 45 centímetros de comprimento por uns 20 de largura. Depois, nós vamos fazer a dobra. E essa dobra se chama dobra de livro. Abre bem a massa, tira todo o excesso de farinha que você puder. Dobra um lado para dentro, um pouco para além da metade. Depois, dobra o outro lado, no pedaço que sobrou. Tira toda a farinha. E aí o lado menor você dobra por cima do outro. Desse jeitinho que eu fiz aí no vídeo. Coloca a massa no plástico, leva para a geladeira e agora deixa mais uns 30 minutos. Ou até a massa atingir os 18 graus de novo. Depois desse descanso, nosso glúten deu uma relaxada, a manteiga deu mais uma firmada. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer mais uma dobra, mais uma laminação. Agora nós vamos de novo. Presta atenção que nós abrimos ela num sentido e dobramos. Agora a gente tem que ir no outro sentido. E depois vamos dobrar de novo. Então, se a massa foi dobrada no sentido desse comprimento, nós vamos agora abrir ela no sentido desse comprimento e não o contrário. E nós vamos abrir de novo 45 centímetros por 20 aproximadamente. Mas agora, ao invés de dobrar 4 vezes, nós vamos dobrar só 3. Então imagina que a massa são 3 partes, você vai dobrar uma para o meio, a outra para o outro meio, lembrando sempre de tirar todo o excesso de farinha e leva essa massa de volta para a geladeira para descansar mais um pouco. Essa é a última laminação que nós estamos fazendo. Daqui para frente, a próxima etapa já é abrir a massa para cortar. Então nós vamos fazer o quê? Preparar aquelas rebarbinhas que a gente cortou para fazer ela colorida. E para colorir, eu utilizei
corante vermelho, corante em gel, esses de confeitaria. Tem que ser um corante em gel para ele aderir bem na massa. William, não quero usar um corante artificial. William, não quero colocar nada de corante na minha massa. Não faz essa etapa, não precisa fazer. Ela é um opcional. Dá para fazer uns corantes naturais também. Ah, eu quero fazer com açafrão para ficar amarelinho. Você pode, não tem problema. Mas eu tinha aqui o corante artificial e ele pega bem, então eu preferi utilizar ele. Coloquei ali uma boa quantidade e comecei a sovar, misturar, até a massa ficar bem vermelha. Enrolei no plástico filme, levei para a geladeira e deixei descansar também. Um pouco antes da gente abrir a nossa massa, que agora vai ter que descansar mais tempo. Então você deixou 30 minutos entre a sova e a primeira laminação, mais uns 30 minutos entre a outra laminação. Agora fica uma hora e meia. A nossa massa vermelhinha precisa ser aberta antes da gente abrir a outra. Então nós vamos com o rolo, abrir ela bem fininha. Ela tem que ser aberta mais ou menos ali uns 35 por 20, 22. Porque nós vamos no final abrir a nossa massa 30 por 20. Então ela tem que ser um pouco maior do que o que nós vamos abrir a nossa massa. Eu abro ela ali bem fininha, com o rolo bem fininha. Deixo ela guardada aqui no cantinho. E depois eu vou abrir a minha massa do croissant que está lá descansando na geladeira. Gente, de novo, durante todo esse processo de abertura dessas massas, muita farinha. Tem que ter bastante farinha. A massa não pode pregar na mesa. Outra coisa que você deve ter observado é que eu estou utilizando uma mesa de madeira. A mesa de madeira é melhor do que a pedra e melhor do que o inox. Por quê? Porque ela transfere o calor mais devagar. Então a tua massa esquenta menos. Ela demora mais para esquentar em cima da madeira do que em cima de outros materiais que transferem calor mais rápido. É uma questão de física, hein? Respeita meu diploma, que eu sou físico de formação, vocês sabem. Eu não consigo fazer um vídeo de pão sem dar uma aula de ciência, não consigo. Bom, agora nós vamos pegar a nossa massa, que descansou ali mais uma hora e meia na geladeira, vai estar ali bem friazinha. Eu gosto de deixar a massa chegar uns 16 graus nessa etapa. Lembra, gente, eu uso isso aqui, ó. Eu uso esse tipo de termômetro para medir a temperatura da minha massa. Eu não vou poder usar um termômetro de espeto, eu não posso ficar furando essa massa, né? Pelo amor de Deus. Coloca ali bastante farinha e abre ela no sentido do comprimento, um pouco mais do que 30 centímetros. Por quê? Eu quero que ela fique no final com 30 centímetros de largura por 20. Então pensa que vou ter que cortar um pedacinho para deixar, tem que cortar as 4 laterais. Então abre ela ali mais ou menos uns 35 por 23, 24, depende de quanto que a tua beirada vai estar prejudicada. Vai sempre naquele esquema, gente, do centro para a borda, do centro para trás, do centro para frente, do centro para trás. Nunca vai de uma ponta na outra da massa. Isso também é uma dica que vale para as outras etapas da laminação. Eu devia ter falado isso antes até. Nunca, presta atenção, nunca pega uma massa e abre de uma ponta na outra. Se você fizer isso, as pontas vão ficar amassadas. Sempre do meio para frente, do meio para trás. Do meio para frente, do meio para trás. Abriu a massa, mediu ali ela mais ou menos? Agora nós vamos colocar a nossa cobertura colorida, caso você tenha feito. Caso você não tenha feito, você pula essa etapa para a próxima. Para isso, tira ali todo o excesso de farinha, pincela com água por cima e vem com a massa colorida e coloca. Como nós colocamos água, ela vai ficar grudadinha ali em cima. E aí você vai e corta as rebarbas. Corta as rebarbas e agora nós vamos medir para cortar os nossos croissants. Você vai medir e vai fazer as marcações a cada mais ou menos 10 centímetros. Então, 10 centímetros corta, 10 centímetros corta. No caso, 30 centímetros vai dar 3 faixas de massa. No outro lado, você vai na reta exatamente ao meio e vai cortar ali no meio. Então, vai ficar com 10 centímetros, só que começando com 5 centímetros da borda. Então, passou 5 centímetros da borda, faz uma marcação, depois marca mais 10, depois marca mais 1. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos conectar uma ponta de lá com uma ponta de cá, cortando com a faca, e a faca tem que ser bem afiada. Se a faca não for bem afiada, você vai fechar o croissant, ele vai amassar e vai grudar as camadas na hora que você fizer o corte. Então corta ali com jeito, tem que ser um corte com habilidade. Usa uma faca grande, nada de faca pequena que você tem que ficar dando picote. Uma faca de corte, nada de faca de serra. E corta a massa todinha e separa ali os pedaços. As rebarbas você não joga fora, você guarda porque nós vamos assá-las também. Elas não vão virar croissant, mas elas viram umas rosinhas, elas viram umas coisinhas, uns crocantezinhos. Inclusive eu acho que fica até mais gostoso que o croissant, porque ela fica mais crocante. Gente, e olha essas camadas, que coisa mais linda. Ficou linda a massa. Agora nós vamos enrolar e levar para a bandeja onde ela será assada. No caso, eu vou aproveitar que eu estou com um forno novo,
o meu NC4 e vou assar esses croissants nesse forno. É um forno turbo, o que é uma grande vantagem em relação ao forno tradicional, porque ele vai assar os croissants mais rápido. Mas dá para ser feito no forno tradicional, já fiz croissant em forno tradicional e fica bom. A única coisa é que ele fica com o fundo um pouquinho mais plano, mas fica bom também. No forno turbo eles vão assar mais rápido e vão ficar mais uniformes e um pouquinho mais altos. Para fazer a modelagem, a gente faz um piquezinho ali embaixo da massa e aí nós vamos dar uma esticadinha nela assim, com jeito, com delicadeza, e vai enrolar essa massa e dar uma fechadinha nela no final. Coloca ela na assadeira com a pontinha da massa virada para baixo, assim o croissant não vai subir uma pestana na hora que ele for para o forno, que não tem necessidade, a gente não quer que isso aconteça. Então leva lá direitinho, bota ali embaixo, contato, tudo certinho, e faz isso com cada um deles. Depois das rebarbas que sobraram, você vai cortar ali, faz algumas tranças, tenta fazer ali uma rosetinha, use a sua criatividade dependendo do formato que ficou as suas rebarbas que sobraram. Feito isso, nós vamos deixar esse croissant crescer. E agora aqui vem a grande dificuldade. Se você colocar o croissant para crescer na geladeira, a manteiga vai endurecer e o croissant não vai crescer. Ele vai fermentar, mas não vai crescer, não adianta. Se você deixar o croissant em temperatura ambiente, a sua temperatura ambiente for alta, igual é a minha, vai acabar que o croissant, a massa, absorve um pouco da manteiga. É um pouco difícil que isso não aconteça. A não ser que você use margarina parafolhados, que também é um produto que existe, serve para isso e não vai ser absorvida. No meu caso, eu optei por deixar em temperatura ambiente mesmo. Estava 25 graus, o ideal é que fosse 20. Eles cresceram bastante. Vou confessar que eu fiz essa receita 2 vezes. A primeira vez eu deixei crescer pouco, assei, achei que cresceu pouco. A segunda vez, eu botei os croissants aqui, saí para ir num evento e voltei, e eles já tinham até passado um pouco a fermentação. Mas ficou bom dos dois jeitos. A segunda maneira, crescendo um pouco mais, eu achei que ficou um pouco melhor. E depois dos croissants bem crescidos ali, ele vai estar super delicado, pré-aquece o teu forno. Se você for utilizar um forno comum, 200 graus, coloca eles lá até eles ficarem bem douradinhos. No meu caso, eu estou utilizando o NC4, então eu vou deixar ali a 155 graus ou a 160 graus, que é o recomendado. Eu usei 160 por exatos 12 minutos. No forno tradicional vai demorar uns 20 minutos, 25 minutos. Você vai sempre olhando. Opcional, se você quiser, você pode fazer um egg wash, ou seja, você pode passar ali uma mistura de gema com água em cima dos teus croissants, com cuidado para não passar na laminação, ali nas camadas. Como eu estou fazendo croissant com essa cobertura vermelha, eu optei por não fazer isso, porque eu quero que a cor vermelha apareça mais do que o banho do ovo. Depois disso, tira os croissants, deixa eles esfriarem numa grade e está pronto. Olha isso, gente, que maravilha. Não fica aquele croissant perfeito, maravilhoso, com aquele monte de coisinhas que parece uma teia de aranha. Não fica. Não dá, gente. No calor não dá. Com manteiga de mercado não dá. Mas fica um croissant muito bom, ele fica folhado, ele fica gostoso. É um croissant com sabor de manteiga, né? Não é feito com margarina. É um excelente produto para você fazer em casa. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas o resultado também fica bem legal. E fica lindo, não fica? Gente, não, olha, eu tô aqui procurando defeito no croissant, mas eu preciso ser justo. Esse croissant ficou muito bonito. Você pode fazer eles coloridos do jeito que você quiser. Pode fazer, eu vou fazer uma festinha temática, eu vou receber alguém aqui em casa, tem uma decoração com a cor tal. Você pode ir e faz o croissant com aquela cor. Então, assim, muitas possibilidades. Tem muitas receitas de croissant aqui no YouTube, mas nenhuma delas eu vi ensinando a fazer esse colorido por cima. Se você não sabe que forno é esse que eu estou falando, esse NC4, que diabo de forno é esse que você está falando, eu vou deixar aqui no card um videozinho fazendo o unboxing desse forno, mostrando tudo que ele tem, de funcionalidades. Caso você tenha interesse em adquirir um forno desse, não esquece de falar lá que foi eu que recomendei. Vou deixar também o link do pessoal da National aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também o link do meu curso, Escola de Pão, onde eu ensino a você trabalhar com panificação artesanal em casa. Te dou um modelo de negócio completo. Desde como você faz vários tipos de pão, até como você faz sua precificação, embalagem do produto, divulgação, tudo, teu marketing, a gestão do negócio, tudo que você precisa saber para trabalhar com pães. O link está na descrição do vídeo. Precinho camarada, hein?